Bem, meus amigos, a lição número 6, a parte de segunda-feira, fala sobre a questão da tentação que Abraão sofreu. Abraão estava na terra de Canaã e, de repente, Abraão sentiu a necessidade de ir para o Egito. Era uma tentação muito grande para ele, havia fome na terra. Abraão não falou com Deus, tomou a decisão pessoal e pegou as suas coisas e foi para o Egito. Todos nós podemos passar por uma tentação. Ninguém está isento da tentação. Agora, é preciso identificar o que é uma tentação. Uma tentação, na verdade, é uma indução espiritual para que façamos algo que esteja em desacordo com a vontade divina, aprovado por Deus. E o conselho que existe na tentação é que nós vamos obter algumas vantagens. E isso, logicamente, está vinculado àquilo que Eva, aquilo que Adão passaram no jardim. Eles foram assim tentados e aí eles foram oferecidos algumas vantagens. Sereis como Deus. É certo que não morrereis. Vocês terão os olhos abertos. E essas vantagens se constituem uma tentação, ou se constituiu uma tentação para Adão e Eva. E por isso que eles então, assim, pesando entre as consequências e as vantagens, resolveram que as vantagens eram mais vantajosas, eram melhores. Por isso que a tentação, ela vem quando a pessoa menos espera. Não é pecado ser tentado, mas é pecado ceder à tentação. Por isso que, sabendo assim que a tentação vem de forma sorrateira, nós temos que entender que Deus nos dá orientação segura para vencermos a tentação. Por isso, no livro de Tiago 4, verso 7, diz assim: vocês devem assim servir a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é uma determinação que nós temos que fazer. Não é fácil você resistir ao diabo, porque ele vem na forma de uma tentação. Sempre de uma forma florescente, não vem como se fosse um monstro, vem como se fosse algo belo que a gente precisa, aprecia e que encanta os nossos sentidos. E por isso que a tentação, ela tem assim uma vantagem sobre nós, porque nós gostamos daquilo que estamos vendo. Eva gostou, disse que a fruta era boa à vista, desejável para se comer. Olha só, era uma tentação. Não foi Deus que criou essa tentação, foi o diabo que assim iluminou assim o fruto para que Eva pudesse então ficar deslumbrada. A tentação é um deslumbramento dos sentidos com respeito àquilo que a pessoa tem de proibido, mas que na verdade ela considera que não é tão proibido porque tem algumas vantagens no seu conteúdo. Por isso que há muitos anos atrás um jovem alcoólatra entregou o coração a Jesus e passou a evitar os amigos, os bares. Mas quando ele ia da sua casa para o trabalho na cidade, ele ia com o seu cavalo e amarrava o cavalo justamente naquele mourão, naquela travessa que estava na frente do boteco, do bar. E então, depois dali ele ia para o trabalho dele, que era ali perto, no escritório. Pois um amigo percebeu isso e disse: olha, meu jovem, é o seguinte, se você quer continuar servindo a Jesus, se você quiser fugir da tentação, é melhor você mudar o seu cavalo do local onde você está amarrando, porque aqui você está pedindo para ser tentado. E é verdade. Eu conheci o irmão na igreja, que ele foi alcoólatra no passado e que ele caiu na tentação outra vez. E quando eu perguntei para ele, perguntei por que você bebe ainda? Você não está assim servindo a Deus, você não fez um voto com Deus? Ele disse: meu irmão, eu fiz um voto, mas às vezes eu passo na frente de um bar, de uma padaria, lá tem um amigo que diz: ô fulano, vem aqui. Eu acabo indo, cumprimentando, ele está com um copo de cerveja e diz: toma uma comigo aqui, vai. E eu digo: não estou bebendo mais, vai fazer essa desfeita comigo? Você sempre bebeu? Bebe aí uma comigo. E então eu acabo cedendo à tentação e acabo bebendo. Quando eu vi, já bebi 3, 4 cervejas com um amigo. Então ele estava amarrando o cavalo dele no mourão, assim, na frente do boteco. Aquele homem diz: tire o seu cavalo daqui, senão você vai ser tentado e você vai cair na tentação. Abraão estava em Canaã, precisava de comida. E o Egito era uma grande tentação, sempre foi uma tentação para os israelitas do Egito. E Abraão foi até o Egito, assim, a fim de buscar comida. Por isso que Abraão, ao entrar na terra do Egito, ele foi com a cara e com a coragem. Ele não pediu orientação a Deus, ele podia ter falado com Deus. Então aquele homem que saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, agora estava indo para o Egito de forma independente, diferente daquilo que era o Abraão com fé, como é mencionado na Bíblia. A pergunta número 2 aqui da lição, na parte de segunda-feira, diz assim:
qual o real motivo que levou Abraão a ir ao Egito e que episódio envolveu ele e Faraó pelo seu comportamento. O texto bíblico de Gênesis 12 diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porque a fome era grande na terra de Canaã. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: pensei que és formosa à vista, e os homens da terra vão te ver e vão te desejar. Por favor, dize para todos, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando no Egito, Abraão entrou no Egito, viram os egípcios a mulher de Abraão, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó. Ou seja, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Sara foi levada para a casa de Faraó. E fez, por causa de Sara, Faraó fez bem a Abraão, por amor a ela, e deu para Abraão, a Faraó deu para Abraão, ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que fizeste comigo? Você me disse que ela era a sua irmã e não sua mulher. Por que disseste que ela era tua irmã? E por isso eu a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te daqui. Verso 20, e Faraó deu ordem aos seus homens para que escoltassem Abraão até fora da terra, ele, sua mulher e tudo quanto tinha. Então, para a pergunta, que real motivo levou Abraão até o Egito e que episódio aconteceu envolvendo Faraó? Resposta: Abraão foi para o Egito fugindo da fome, e ali o Faraó gostou de Sara e a tomou como mulher porque era muito bonita. Porém, Abraão mentiu dizendo que ela era sua irmã e não sua esposa, e por isso Deus feriu a casa de Faraó com pragas, mostrando para ele a verdade real. Abraão fez mal mentindo para Faraó, envolveu outras pessoas em seus problemas e acabou trazendo consequências para outras pessoas. Abraão foi tentado 2 vezes. Primeira vez, Abraão foi tentado quando saiu de Canaã para ir para o Egito sem consultar a Deus. A segunda vez, ele deixou de falar a verdade, foi outra tentação, escondendo o fato que Sara era sua mulher e dizendo que era sua irmã. Foi a segunda tentação. E com isso trouxe consequências para si e para terceiros. Novamente, Abraão não falou com Deus sobre o seu problema. Abraão não falou com Deus que estava com fome, estava fazendo comida e queria ir para o Egito. Abraão não falou com Deus com respeito ao que sua mulher poderia estar sofrendo como assédio e a proteção divina. Poderia ser dada a ele a garantia de que nada aconteceria com Sara. Por isso, Abraão foi assim uma pessoa inconsequente. Ele faltou a fé dele. Interessante que Deus conversou com Faraó e não falou com Abraão. Percebam que Deus falou com Faraó dizendo: que é isso que você está fazendo? Essa mulher é casada. Então o Faraó chamou Abraão e disse: como é que você mente para mim desse jeito? Ela é sua mulher, não é sua irmã. Então Abraão disse: ficou com medo de que vocês me matassem, por isso que disse que é minha irmã e tal. E então o Faraó disse: então você vai embora daqui agora com tudo o que você tem, tá? Não quero você aqui. Expulsou Abraão do Egito. Muito bem. O homem de fé confiou 2 vezes no poder carnal. Poderia ter falado com Deus e Deus providenciaria alimento para ele em Canaã. Poderia ter falado com Deus e Deus teria, assim, resolvido a questão lá no início. Não precisaria nem passar pelo constrangimento que ele fez a Sara passar. Abraão era um homem, assim, de fé. Mas nesses 2 episódios ele, infelizmente, deixou a fé para trás. O curioso é que Deus é um Deus tão bondoso que Deus usa a sua graça para restaurar, recuperar, perdoar o seu servo. Deus disse que Abraão seria uma bênção. Ele não deixaria isso cair por terra. E mesmo o seu servo errando, Deus perdoou, usou a sua graça e restaurou Abraão. A confiança em Deus é algo que nós devemos ter sempre. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 130, Ellen White escreveu o seguinte: durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, ele evidenciou desconfiança no cuidado divino. Mostrou falta daquela fé e coragem tão sublime, tão frequente
e nobremente exemplificada em sua vida. Quando ele foi para o Egito, mostrou falta de fé. Quando ele disse uma mentira a respeito de Sara, demonstrou falta no cuidado divino. Ou seja, falta de fé no cuidado divino. Então, mesmo assim, a Bíblia relata esses fatos para que nós possamos entender que Deus reconhece nossas fraquezas. Deus sabe que nós somos tentados. E Ele, então, nos dá o meio de escape e a sua graça nos perdoa e nos restaura. Confiança em Deus é tudo. Quando houve a guerra da China contra o Japão, havia missionários que estavam assim, na China, e um deles era justamente a irmã Margaret Hills e seu esposo Dick Hills, e 2 filhinhos, um de 1 ano e meio e outro de 2 meses. Pois a guerra estava inclemente. Os japoneses estavam assim entrando na China para o domínio. Usavam assim um maquinário pesado de guerra. E logo chegou o mensageiro dizendo na missão onde estava a irmã Margaret Hills e seus 2 filhinhos: vocês devem ir embora urgente, todo mundo deve ir embora daqui, os japoneses estão chegando, vão bombardear isso aqui, é bom não ter ninguém aqui. Todo mundo foi embora, as pessoas, os ajudantes foram embora, mas a irmã Margaret disse: eu não vou embora, eu vou ficar por aqui. Ela havia prometido para o esposo que estaria ali. O esposo estava em viagem missionária e era dia 15 de fevereiro. E ele voltaria no final de fevereiro, no começo de março. Ela disse: se eu for embora agora, meu marido não vai saber onde eu vou estar, vai ser um desencontro muito grande. Eu vou ficar e que o Senhor nos proteja. Ela foi na folhinha e viu que faltavam ainda alguns dias para o esposo voltar. Quando ela tirou uma folhinha do dia 15 para o dia 16, ela viu uma promessa divina que falava justamente: em ti confiam aqueles que te conhecem, de maneira que não haverá temor para aqueles que conhecem o Senhor. Ela disse: eu conheço a Deus, não preciso temer. Margarete viu que todo mundo estava indo embora e ficou pensando: será que eu estou tomando a decisão certa? Mas se eu for embora, meu marido vai chegar, não vai encontrar, vai ficar desesperado, eu vou ficar. No dia ela arrancou outra folhinha, estava escrito: eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, Salmo 50, verso 21. Então, a irmã Margarete disse: eu confio no Senhor que vai me sustentar. Está faltando comida para mim, o que eu vou fazer? Quando foi de tarde, uma pessoa bateu no portão da missão. Ela pensou: devem ser os soldados inimigos. Ela foi com medo abrir o portão, mas quando abriu, era um velho amigo deles que trouxe assim carne, trouxe assim ovos, trouxe farinha, trouxe pães. E ali ela disse: o Senhor realmente está cuidando de nós. Quando foi 3 dias depois, um outro mensageiro chegou correndo e disse: senhora, devem ir embora agora, os japoneses estão se aproximando daqui e vão bombardear a missão. Ela arrancou outra folhinha, estava em Salmo 56, verso 9, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, pois bem sei que tu és Deus. Ela ajoelhou-se e orou a Deus: Senhor, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor vai colocar esses inimigos em retirada. E ela ficou ali na missão, dormiu até trocada, dizendo: se precisar sair correndo, eu pego meus 2 filhos, já estou trocada e vou me embora. Deixou uma malinha preparada com fralda, com mamadeira, com tudo, para se precisar sair correndo, ela sairia. Mas ela diz: mas eu confio no Senhor. O Salmo 56, verso 9, diz que se eu invocar o Senhor, os inimigos baterão em retirada. Quando foi no dia seguinte, um mensageiro chegou correndo à missão e disse: senhora Margarete, tem uma notícia maravilhosa para a senhora. Os japoneses foram embora. Levaram todos os equipamentos, não tem mais nenhum. Ela diz: louvado seja Deus. E quando foi no início de fevereiro, o pastor Hills chegou, ela contou a história e disse: realmente Deus cuida de nós se nós confiarmos nele. Abraão deixou de confiar em Deus e acabou tendo uma experiência negativa de sua fé. Foi para o Egito, cedeu à tentação de ir para o Egito sem falar com Deus. Cedeu à tentação de mentir e acabou tendo problemas de relacionamento com o pessoal do Egito. Por isso, vamos confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Senhor Deus, obrigado pela lição de Abraão. Mesmo errando, ele nos ensina, porque no final o Senhor, com sua graça, perdoou Abraão e o colocou de volta no caminho certo. Nós te agradecemos por isso. Pedimos uma bênção sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma segunda-feira abençoada, com a graça de Deus. Tá? Problemas existirão, mas olha, não deixe a tentação se vencer. Ora a Deus e peça livramento. Deus esteja contigo. Tenha uma boa segunda-feira. Amém.